Aqui está a sua melhor companhia, ZYM 219, canal 285, Rádio Cafelândia FM 104.9 MHz, maturidade absoluta em comunicação, Cafelândia, Paraná. A partir de agora, a Rádio Cafelândia FM passa a apresentar programa Evangelho para Todos, com a apresentação de Esmael de Castro. Nosso Deus é vivo, Ele não está morto, não. Cadê meu amigo Barone? Vem cá, Barone, vem cá, tá comigo, vem cá, sobe aqui, já demorou, já era pra estar aqui mesmo, bora. Vem aqui, vamos cantar comigo? Anderson Barone. Olha lá, Anderson Barone. Um amigo. Olha só. Eu andei sem destino, perdi a razão. A estrada da vida eu fui na cor. Alto. Mergulhei de cabeça. Loucura e tristeza. Eram o quê? Eram partes de o terrível espinho do pecado eu usei. A ponte entre a vida e a morte. Minha alma vagava. Minha alma vagava. Do quê? Na escuridão. Anderson Barone, por favor, cante. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. E aí? Acordei de um pesadelo. E o quê? E voltei a viver. Olha você! Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Ele consertou aí? Então adora ele aí. Se ele consertou, toma a ferida, adora ele. Deus fez assim. O terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu usei. Do outro lado eu vi meus pedaços do chão, minha alma vagar na escuridão. Barone, por favor. Das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje eu sou oceano. Alma ferida. Alma ferida, coração quebrado. Esse saque não toca não, meu irmão? Jesus consertou. Eu hoje estou bem. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva,
fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, hoje eu sou verdade, mas já fui engano, já fui fonte seca, hoje eu sou sincera disso. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Você vem alto, alma ferida. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia. Obrigado. Uma e 9. Jesus Cristo falou, está falado. 3h10. Muito boa tarde, Cafelândia. Boa tarde você de toda a região nos acompanhando pela internet. Que Deus venha abençoar a sua vida grandiosamente em Cristo Jesus. Programa Evangelho para Todos chegando até você, amigo ouvinte. Todo sábado, domingo, a 1h da tarde, às 13 horas, eu trago para você o ensinamento que está dentro da Bíblia, priorizando aquilo que Jesus Cristo ensinou, respeitando, claro, as orientações através de profetas e principalmente de apóstolos, mas dando prioridade àquilo que Jesus Cristo falou. E hoje Jesus Cristo falou algo muito interessante para mim e para você também. Eu gostaria de compartilhar com você. Está na sua Bíblia também. Quem falou foi Jesus Cristo. Quem escreveu foi o evangelista João, capítulo 16, versículo 12 e 13. João, capítulo 16, versículo 12 e 13. A palavra de Deus tem algo poderoso para mim e para você. Ou seja, Deus tem algo poderoso através do Filho para trazer para mim e para você, amigo ouvinte. Foi ele quem falou. Assim está escrito também, assim diz o Filho de Deus. Lembrando que ontem eu estive aqui na rádio, mas estava o programa, Água Viva, antes de mim aqui. Estava um outro programa e por esse motivo eu deixei a narração do Evangelho na sequência. Só terminou aqui, o programa da Pastoral da Criança. Na sequência, ontem saiu a narração aqui do Evangelho somente narrada. Mas eu estive aqui ontem colocando no ar a programação, mas como tinha ultrapassado o horário de 1h, bastante ultrapassado, 1h da tarde, por esse motivo eu não entrei no ar ontem e ficou a sequência aí narrada para você do Evangelho para Todos, com duração aí de 15 minutos. E ontem, então, eu estive, mas não cheguei a passar a mensagem para você. Estamos no ar sábado, domingo, 1h da tarde, ou um pouco depois da 1h após aí o nosso apoiadores culturais. Vamos para a palavra de hoje, então, amigo ouvinte. Aqui em João 16, 12 e 13, Jesus Cristo fala da seguinte maneira: assim está escrito também, assim diz o Senhor, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Palavra do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para mim e também para você, amigo ouvinte. Jesus Cristo falou, foi ele quem falou. Você está ouvindo Evangelho para Todos, com Ismael de Castro. Amigo ouvinte, nós sabemos que dentro do que nós conhecemos, do que a maioria de nós conhecemos, nós sabemos que Jesus Cristo, ele escolheu 12 apóstolos,
ou 12 discípulos, um pouco mais de 12, que teve outros que não acompanhavam ele, mas que também eram homens que anunciavam o ensinamento de Jesus Cristo, anunciavam a importância dele ter vindo à Terra e o projeto de Deus. E esses homens não eram crianças, não eram menores de idade. A Bíblia não relata ali quantos anos eles tinham, mas dá para ver claramente que eram homens já, vamos dizer assim, maduros ou vividos para o conhecimento ou para a vida da época, né? E preste atenção que Jesus Cristo fala algo muito importante. Nós sabemos que além desse mundo que nós enxergamos aqui, esse mundo material, existe também o mundo oculto. E eu posso provar para você que existe. Embora não precise provar para você que existe, embora eu tenha como provar para você que existe um mundo oculto. E no mundo oculto opera-se dois reinados, né? Opera-se duas forças, dois poderes. E nós achamos que quando se refere à igreja, instituições, ou quando se refere a ensinamento religioso, ou ensinamento espiritual, ou principalmente religioso, a gente sempre acha que porque tem o nome de Deus, ou porque vem em nome de Jesus, é algo verdadeiramente de Deus. E Jesus Cristo fala em João 8, de que não. Tudo aquilo que não é sensível ao ensinamento de Cristo, ou é opositor a Jesus Cristo, não ao nome de Jesus, mas à verdade que Jesus Cristo defendeu, este não é de Deus. Isso não é de Deus. Então nós temos aí no mundo as forças ocultas do bem. Nós temos também as forças ocultas, as ocultas do mal. E isso é uma verdade que às vezes nós não queremos levar a sério, mas ela é mais séria do que as coisas materiais. Vamos fazer uma comparação aqui, que de repente você esteja doente, ou eu, qualquer um de nós estamos aí precisando de um remédio, e você procura ali um médico e ele te receite um remédio errado. E você vai até a farmácia ou até um local e alguém aplica em você esse remédio, e esse remédio vem a te fazer mais mal do que bem. O que acontece? Você vai inocentemente, eu e você vamos aceitar porque veio do médico, veio, né, de um doutor, porque veio da farmácia, porque foi aplicado por um especialista, alguém que entende. Porém, lá do início, se você voltar, você vai ver que aquele remédio ele não era para esta questão. Por esse motivo, fez efeito contrário. No mundo espiritual também acontece muito isso. Então vem em nome de Jesus, vem, né, em nome de Deus, vem de alguém que representa Jesus ou Deus ou uma religião. E eu e você fazemos o quê? Nós aceitamos, e aceitamos que apliquem em nós isto. Então por isso que é muito importante você ficar atento. Nessa passagem aqui, Jesus Cristo fala que há uma necessidade grande de amadurecimento espiritual. Há uma necessidade grande de nós centralizar nossa mente em quem é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A gente sempre acha que a prática religiosa é agradável a Deus. A prática do bem, ela é agradável a Deus. E às vezes, você e eu frequentamos uma igreja, fazemos parte de uma religião, fazemos parte do rito religioso, seja você de que igreja que for, mas no decorrer da nossa vida, nós somos muito maus. Nós somos maus com o que olhamos, com o que ouvimos, com o que comemos, com o nosso próprio corpo, não somente com o nosso próprio semelhante, mas tudo que é bem é de Deus. Então é responsabilidade minha, é responsabilidade sua, cuidar bem da sua vida e da minha vida. A responsabilidade é minha, é sua, cuidar bem do que você tem. É responsabilidade, sim, é obra de Deus também. Tudo o que é bom, tudo o que é bem é obra de Deus. Então é muito importante você ficar atento a isso. E o inimigo de Deus, ele se opõe à verdade. Ele se opõe a Jesus Cristo em tudo. E segundo as revelações do livro de Apocalipse,
ele vai se passar por Deus aqui na terra. Ele estará enganando aí a grande maioria dos habitantes da terra. E isto é real dentro da Bíblia, embora a gente queira ignorar isso, mas isto é a verdade. Quando Jesus Cristo veio aqui na terra, o mal já estava implantado aqui na terra. Jesus Cristo saindo daqui, o mal permaneceu aqui na terra, reinando aqui na terra, e hoje ele tem o reino do engano, da mentira aqui na terra. Por esse motivo, todo aquele que é cristão não tem como ele viver somente pela lógica, pelo materialismo das coisas. Por quê? Porque senão seremos escravizados pelo mal aqui na terra. Então é por esse motivo que o apóstolo Paulo escreve várias cartas falando sobre o justo viverá pela fé. Não fala desta fé religiosa, mas fala dessa fé confiante de que de fato Jesus Cristo conquistou algo para você e para mim. E aqui nessa passagem ele vai falar um pouquinho sobre isso. Ele vai falar assim, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então Jesus Cristo estava falando que os discípulos dele eram homens já vividos, amadurecidos, não eram crianças, mas não eram amadurecidos ainda espiritualmente, o suficiente para suportar o que ele, Jesus Cristo, tinha para revelar para eles. Assim como para nós também. Por isso que é muito importante eu e você pegarmos o ensinamento de Jesus Cristo, tirarmos um tempo, analisar, meditar naquilo, nem que seja no trabalho, em qualquer lugar, não tomando o tempo de trabalho, mas pegando aquele versículo bíblico, né? Às vezes eu pego o versículo bíblico, uma parábola assim, começo a meditar, a pensar o que é que o Senhor quis dizer com isto, o que é que o Senhor falou, Senhor Jesus Cristo, né? Eu me lembro de uma passagem que eu falava assim, que Jesus Cristo fala, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu pensava comigo, como que eu vou a Jesus Cristo? Ele ressuscitou ao terceiro dia, voltou ao Pai. Será que para mim ir a Jesus Cristo eu vou ter que ir lá no céu onde Ele está? Não, é ir para a palavra, ir para a meditação naquilo que Ele falou, ir para a verdade. Ou seja, fazer parte daquela verdade, trazer a verdade para dentro da gente, que é a orientação dele, e meditar nela para ver o que é que de fato significa isso. E Jesus Cristo fala ainda tem muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então Jesus Cristo está falando que eles precisavam de um revestimento, não, eles precisavam de um amadurecimento interno para suportar esta ou aquela revelação. A gente revisita muitas pessoas, muitos parentes, é claro que de várias religiões diferentes, né, ou com vários conhecimentos, seja religioso ou até mesmo bíblico diferente. Tem muita gente que tem conhecimento bíblico muito grande, porém não tem um conhecimento de Cristo muito grande. Conheço várias pessoas que conhecem a Bíblia de cor, né, e querem sempre defender o Antigo Testamento como prioridade. Não critico esta pessoa de maneira alguma, mas o Novo Testamento inteiro deixa bem claro que Jesus Cristo é quem aperfeiçoa todas as Escrituras, ou toda a Escritura. Por quê? Porque Ele é o Filho de Deus incorruptível. Os apóstolos e os profetas são homens comuns, isso mesmo, homens comuns, materialmente dizendo, e que são homens, ou que eram homens corruptíveis, homens assim como eu e você. Homens ou mulheres que tinham o quê? A facilidade de se corromper. Jesus Cristo era um ser incorruptível, não tinha como corromper Jesus Cristo. E ele fala assim, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então existe muita coisa que eu e você temos que analisar dentro do Novo Testamento, dentro do que Jesus Cristo falou. Por quê? Porque o mundo oculto engana muito bem, passa a perna de nós com uma facilidade muito grande. O material já faz isso, né? Quantas vezes você e eu já fomos enganados? E ele fala no versículo 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Veja que Jesus Cristo está falando que há uma necessidade do quê? De um amadurecimento interno. Ele está falando justamente do Espírito Santo. Mas aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então aí que está o segredo de você e eu prestarmos atenção nas cartas do apóstolo Paulo, as cartas do Novo Testamento. Por quê? Porque aquele Espírito da verdade que Jesus Cristo falou está
usou esses apóstolos para mostrar a importância de Jesus Cristo ter vindo à Terra, e mostrou também o Espírito da Verdade, o Espírito Santo. Ele mostrou na Escritura, ou nas Escrituras do Novo Testamento, a importância não só de Jesus Cristo ter vindo, falado, mas de ter ido para a cruz, e mostra a verdadeira identidade minha e sua. Quando eu falo minha e sua, eu falo de todo cristão, indiferentemente de qual placa de igreja ele frequente ou não frequente, ou vá ou faça parte, porque o Senhor que você serve nem é discernido pela placa da igreja que você e eu vamos, mas sim pelaquilo que no decorrer de todos os nossos dias de vida, no decorrer do Senhor que nós servimos, no que predomina em todo o tempo nosso de vida. Então, o dia inteiro ali é necessário à tarde, você que tem o costume, à tarde confessar, agradecer a Deus, falar com Deus. Por quê? Porque no decorrer do nosso dia de vida, nós servimos a dois senhores, que pode ser Deus e pode, de repente, não ser Deus. E isso Jesus Cristo explica bastante também em João capítulo de número 8, né? Quando ele fala lá algo assim, bem agressivo, até mesmo aos nossos ouvidos ou até aos nossos olhos ali, em olhar João capítulo 8, né? Então ele fala que aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então é real aí o livro de Apocalipse, é real a evolução de quantas e quantas coisas, né, que nossos pais, eu falo pelos meus pais que me adotaram, os nossos avós, embora eu não conheci meus avós, mas eu digo assim, o quanto eles viram em desenhos ou viram em jornais, né, coisas que jamais, certamente eles jamais acreditariam que hoje eu e você, né, estivéssemos desfrutando ou tendo aí tanta facilidade com a tecnologia, né, em geral, né, quando que nossos pais, nossos avós iam acreditar. E o quanto que a nossa mente já está sendo preparada aí para a tecnologia futura. Está aí nos filmes, nas séries, nos documentários, enfim, você vê aí o quanto já estão preparando aí a nossa mente para não ser uma surpresa, né, futura aí do que está para acontecer. Mas não é novidade nenhuma pelo livro de Apocalipse, não é novidade nenhuma pelas cartas do apóstolo Paulo. Isto não é novidade nenhuma nas parábolas de Jesus Cristo, tudo isso que eu e você estamos vendo acontecer em volta de mim e também de você. E olha que essa escrita foi há mais de 2023 anos atrás. Amigo ouvinte, espero que essa mensagem tenha edificado fortemente a minha e a sua vida, que nós venhamos amadurecer, né? Ter o conhecimento da verdade em tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é favorável à minha vida, meu próprio corpo, minha própria vida, a vida do meu semelhante, né? É muito importante nós sermos do reino de Deus. E é muito importante você entendermos que Jesus Cristo garante que o reino de Deus não é quando eu e você morrermos e partirmos daqui, não. Jesus Cristo deixou bem claro isso, que é necessário eu e você pedirmos para Deus, venha a nós o vosso reino, ou seja, podemos pedir, Jesus Cristo mandou nós falarmos para o Pai, né? Venha a nós o vosso reino, ou seja, venha o Senhor reinar em nossa vida. Ao Ele vir reinar para a nossa vida, infelizmente é a verdade, alguém vai ter que sair, né? Algumas coisas que estão reinando em nossa vida vão ter que dar lugar ao novo rei. E quando nós sabemos que todo o reino, todo o local que muda ali a gerência, muda o dono, sempre há o que? Há reformas, há mudanças, né? Isso na lógica humana aqui na terra material, que dirá então no mundo espiritual. Quando vem o reino de Deus sobre a nossa vida, há muita coisa, Não que você não vai ter aí nesta árvore algumas folhas velhas, com certeza que vai ter, mas eu digo para você que no que predomina das minhas atitudes, que predomina da sua atitude, que predomina nos seus atos, certamente vai ser aquilo que é ligado ao Senhor, que é Deus, que é Jesus Cristo. Assim como os membros do corpo, o apóstolo Paulo escreve ou fala algumas parábolas, né, dizendo que a nossa mente, ela manda o que? Para os nossos membros do corpo, o que? O comando, né? E assim também, quando Cristo é o cabeça, assim também os membros são ligados a aquele que é o cabeça. Ou seja, na maioria das minhas atitudes tem que predominar
aquilo que aquele senhor, aquela cabeça que está mandando, né? Eu falo assim em comparação ao nosso corpo, a nossa mente e os nossos membros do nosso corpo que está ligado à nossa mente, né? Que manda e ele obedece. Ou seja, você olha para a mão direita e a mão direita obedece para a esquerda e assim sucessivamente. Assim também é muito natural você olhar de que será com o Senhor que eu estou ligado, o que predomina na minha vida, para isso, será que estou indo para cá, será que estou indo para lá, que Senhor será que eu estou servindo? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, amigo ouvinte, e sobre as nossas vidas permaneça, hoje para todo sempre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Forte abraço, amigo ouvinte. Fique na paz de Cristo Jesus. Evangelho para todos, onde a prioridade são os ensinamentos do Filho de Deus. Jesus Cristo falou, está falado. A Rádio Cafelândia FM apresentou o programa Evangelho para Todos, na apresentação de Ismael de Castro.